tal, mas tem umas coisas também, assim... Olá, meus amigos maratonistas! Eu gostei hoje que eu fiquei no meio, ó. A gente inverteu tudo. Verdade. Eu nunca fico no meio, eu sempre fico num cantinho. Gostei hoje dessa misturada aqui. Tudo bem com vocês? Tudo bom, Zé. Tudo bem, tudo certo. E aí, o que nós temos, né? Nós estamos numa semana que é uma semana de feriadão no Brasil, mas a gente acaba de vir de uma grande maratona brasileira, que até tem podcast, tem um monte de coisa aqui. Quem quiser dar uma navegada aqui, a gente deixa os links embaixo, que é a Maratona de São Paulo. Mas a gente tem um monte de coisa também, né? Temos Boston agora, plena segundona. E a gente tem Boston, é isso? Vocês que são os maratonistas aí do Jornal Corrida. Aliás, posso fazer um parênteses que eu lembrei agora? Tem um amigo nosso, corredor, que assiste todos os nossos podcasts, que ele colocou uma sugestão que ele gostaria que a gente fosse os três juntos para uma maratona de asfalto. E vocês me acompanhando para ser a primeira que eu faço completa. Olha só. Meu amigo, é Otávio o nome dele. Puta, Otávio, eu já te gostei. Eu topo, Rô. Não. Vambora. Otávio, gostei. Não. Eu já respondi lá para ele que maravilha. Não, eu acho que tem que ser sim. Eu acho que tem que ser. Escolhe aí. Né? Eu quero muito ir cobrir a participação de vocês dois, estar junto com alguma maratona de vocês dois. A gente tem planos para isso, né? Mas eu, em 42 quilômetros do asfalto, acho que nessa encarnação não vai ter mais, não. Boa! Não, eu gostei dessa ideia, viu? Eu achei bem legal. Uma dessas malucas aí que o Zé já correu, sabe? Essas diferentonas. Aí a gente pode pensar. Vamos pensar. Mas vamos lá, vamos falar de Boston. Boston, com certeza, não, né? Rô. Boston agora, na verdade, na segunda-feira, né? Que Boston já começa a ser diferente por aí, né? Ela não rola num domingo. Ela sempre acontece no feriado do Patriots Day e na segunda-feira, enfim. E é um dia legal para acompanhar, eu acho. É uma super prova. Baita prova, enfim, não dá para falar, né? Falar de Boston, a mais tradicional do mundo, a mais antiga do mundo, né? Só perde a mais antiga, que é anual, né? Ela só perde para a maratona olímpica, que é realizada a cada 4 anos. Edição 129, né? Muita gente conhecida, muito brasileiro lá, né? Enfim, cada vez muita mais. Muita gente. Previsão do tempo em torno de 10 graus. Então, assim, parece que vai ser uma grande prova. Ano passado fez um pouco mais de calor, né? A turma sentiu um pouco lá. Vamos acompanhar aqui, né? Muito legal. O tempo de Boston é sempre imprevisível, né? Já teve prova com calor infernal, já teve prova com muita chuva, muito frio. Então, assim, tudo pode acontecer, né? Zé, você o que eu achei bacana. Vezes, né? Oi? O que eu? Não, o Zé. Não, o Zé fez. Eu fiz 3 vezes. Fiz 2015, 2016 e 2019, tá? Peguei 2015 0 grau, chovendo, 2016 um calor danado. Tá vendo? E 2019 estava na média, assim, não estava nem muito frio nem muito quente. Mas a gente teve os lendários anos, né, de 2012 com calor absurdo, que quase muito calor. A organização estava incentivando o pessoal a parar de correr. 2013, infelizmente, a bomba, né, o episódio da bomba. E 2018, aquele fatídico ano da nevasca, da chuva, do frio, que aí até toda a elite quebrou e o japonês, né, acabou ganhando a prova. É verdade. Então assim Boston realmente é imprevisível até no tempo, né? Vamos ver como é que acontece a edição desse ano aí. Mas a gente vai conseguir assistir. Quem que pesquisou isso aí, Zé? A gente consegue assistir por onde, para deixar a galera avisada aí? Pelo streaming, né? Pela ESPN 2. A partir das 10h30 da manhã da segunda.
Dia 21, horário feriado Brasil, aqui no Brasil. Da manhã, feriado de 21 de abril. Então, quem quiser assistir é pelo stream da ESPN 2, é isso? Isso, é isso mesmo. É isso aí. Legal. Muito legal. Eu assisto Boston. Eu assisto Boston todo ano. Não, é muito legal. Muito legal para quem está trabalhando, né, no horário comercial aí. Historicamente, a gente não consegue, né, acompanhar tanto assim, né? Então, no horário comercial aqui no Brasil, na plena segunda-feira. Esse ano não, esse ano é feriado. Então não vai precisar ficar ali com o celular escondido do chefe. Vai dar para assistir. Escondido. Eu lembro muito bem a edição do Ataque da Bomba, porque eu estava cobrindo e comentando pelo Facebook do Jornal Corrida, na época, e na hora da bomba foi um caos. E acho que a gente foi um dos primeiros a dar, porque eu estava assistindo É sempre um canal por assinatura que eu tenho a assinatura. E na hora que deu, eu já tirei um print da tela e já coloquei bomba, que brasileiros... Comecei a pesquisar quantos brasileiros estavam. Eu sei que aquele dia foi um dia bem, bem complicado da gente buscar notícias, se informar e buscar saber o que estava acontecendo com os brasileiros que estavam lá. E eu fiquei online o dia inteiro nesse dia. Enfim. Sabe uma coisa que eu acho muito interessante da gente saber de Boston, que tem especificamente a ver com o Brasil? Porque Boston, junto com Tóquio, são as duas cidades que têm o maior número de brasileiros fechando a mandala. Historicamente, aí o Zé até pode explicar o porquê, mas acho que Tóquio pela distância, né? E Boston, porque não é tão fácil de você participar em função do índice. E aí, eles têm a expectativa de que na segunda-feira vai haver uma outra quebra de recorde do maior número de brasileiros, fechando, então, a sexta prova major, né, recebendo a mandala na história da mandala, né? Então, em Tóquio, foram 110 brasileiros agora, no início do mês. Boston, eles estão imaginando 127 brasileiros fechando a prova e recebendo a mandala. É bastante, né? É bastante. Então, é um número aí também para a gente ficar acompanhando em termos de resultados e tal, né? Porque legal. É muito bacana. O bom de Boston, diferente da Maratona de Paris, que a gente vai falar daqui a pouco dela também, que é difícil a gente buscar resultado, né? O bom da Majors é que a gente coloca lá, na hora que você está cobrindo, você põe lá brasileiros, né? Eles dão vários resultados para a gente. A Maratona de Paris, por exemplo, eu queria saber dados de brasileiros, o site deles é muito ruim para isso. Você tem que fazer trabalho ali. Contas, eles não dão uma relação, tipo, põe lá nacionalidade, e vem todos os brasileiros. Né? Então, o legal das majors é isso, né? Que no dia mesmo a gente já sabe quantos brasileiros terminaram, horas depois, né? A gente já sabe quantos brasileiros terminaram, o tempo de cada um, enfim, isso facilita para a gente também compartilhar informação com a galera, né? É isso. Vamos falar da quem quer fazer a próxima edição de Boston? Eu ia falar isso agora, Zé, mas o legal é que a gente tem que começar a falar para quem quer fazer, né, Zé? Porque parece que tem que estar ligado já agora, né? Não, conta aí pra gente. A edição desse ano não dá mais para decidir agora, né? Quem está inscrito, já está. Mas para quem quer correr Boston em 2026, uma edição legal, edição 130, né? Já está aberta a janela para fazer o índice, né? Então, o índice tem a tabela, né, no site da prova. A tabela é por gênero, né, e por faixa etária. Então, ela vê qual é o tempo mínimo, né, necessário ali. Na verdade, o tempo máximo que você tem que fazer numa prova oficial. E já está valendo, né? Então, valem maratonas feitas desde o dia 1º de setembro de 2024, né, até encerrarem as inscrições do próximo ano, que vai ser, de novo, em setembro, entre 9 e 13 de setembro desse ano. Tem uma informação, não é uma informação oficial, divulgada pelo site da prova, mas tem várias publicações aí especializadas no assunto de Boston, até para identificar o famoso tempo de corte, né? Quanto tempo eu tenho que fazer abaixo do índice para poder entrar? Porque, só reforçando, não basta fazer o índice. Então, por exemplo, se o meu tempo é
3 horas e 30 minutos que eu tenho que fazer numa maratona oficial. Se eu fizer 3 horas e 29, eu consigo, eu estou dentro da janela, né, do índice, mas não necessariamente eu estou garantido para a prova. Porque se muito mais gente, se muito mais corredores alcançarem o índice, eles superar o limite, o field da prova, eles vão ter que fazer a redução desse tempo, né? E eles cortam linear em todas as faixas etárias, vão reduzindo a cada segundo, a cada minuto, até conseguir entrar no field, que é cerca de 35 mil participantes. Para esse ano, todo ano tem esse corte adicional. Então, para esse ano, para o ano 2026, estão prevendo algo em torno de 5 minutos e 30, tá? Então, isso quer dizer... Então, peraí, eu que sou mais leiga, assim, né? Então, o tempo que eu ver da minha faixa etária no site de Boston, se eu quiser um índice, eu tenho que me programar, já pensar em alguma coisa de estar 5 minutos abaixo. Vamos lá, pegando um exemplo. Se o meu índice é 3 horas e 30, com um corte adicional de 5 horas e 5 minutos e 30, eu tenho que fazer 3 horas e 24 minutos e 30 segundos para entrar. Tá? Então, 5 minutos e 30 a menos do que o limite. Então, é importante, tá? Às vezes a pessoa está ali, passa raspando o índice e já comemora. Calma, que pode ser que você não entre, tá? Então, para garantir mesmo, faz 6 minutos abaixo do índice, né? Você já fica muito... E aí, a janela para conseguir... A janela para conseguir esse índice vai até setembro, é isso, Zé? E as inscrições também começam em setembro, certo? Isso. As inscrições, assim, enquanto está aberta as inscrições ali para mandar, a janela também está aberta. Então já está valendo provas. Você tem que ter feito uma prova oficial desde 1º de setembro de 2024. Então, a partir dessa data, se você fez uma maratona que atingiu o índice, já está valendo, já pode submeter ela quando abrirem as inscrições. Tá? E vai valer até o período de inscrições estarem abertas ali, que está entre 9 e 13 de setembro desse ano. Então, é um ano ali de janela para todo mundo mandar o índice, é o melhor tempo que você tiver. E acho que vale reforçar aqui, vale qualquer maratona oficial, desde que ela seja reconhecida pela federação local. Tá? Então, isso que eu ia perguntar agora, porque a Rê tem várias perguntas, né, Rê, que a galera te fez lá, do post que você fez essa semana, né? Como que é isso? Como que é essa história? E o Zé aí pode orientar, que o Zé é o nosso expert no assunto, pode orientar a galera. Isso, a galera ficou com dúvida em quais eram as provas que eram oficiais para poder submeter esse índice. Se existia uma seleção, por exemplo, no site da maratona dizendo de Boston quais eram as provas que valem para você conseguir o índice. Essa era a dúvida. Não existe essa relação. O Maratona de Boston nunca divulgou isso, até porque eles orientam exatamente que vale qualquer maratona oficial, desde que seja reconhecida pela federação local, tá? Então, aqui no Brasil, a gente tem federações por estado. Então, se a gente está, sei lá, uma maratona em Santa Catarina, é reconhecida pela Federação de Atletismo de Santa Catarina como uma maratona oficial, vale essa prova, tá? Então, não precisa se preocupar tanto com isso, tá? É diferente, por exemplo, vou fazer um paralelo com a minha praia, que é no trail, né? Quando você precisa de índice para a UTMB, no site da UTMB tem lá uma relação, até com o link de inscrição das provas que te dão os pontos para você poder correr a UTMB. No caso de Boston, é outra coisa. É a prova oficial no seu estado, enfim, tem que estar validada pela federação do seu estado. E, obviamente, eu acho que é uma coisa meio óbvia, mas vale a pena reforçar. Precisa ser uma prova de 42 quilômetros. Você não consegue fazer uma relação, faz uma meia e aí projeta o que seria o seu índice no 42. Não, você precisa ser numa prova de 42 quilômetros. Somente a maratona de Nova York, que também abre a possibilidade de entrar por índice, alguns anos atrás, até pouco tempo atrás, ela permitia que você submetesse o tempo de meia também. Tinha uma tabela de meia. No ano passado, ela alterou essa regra, só valem agora meias maratonas que sejam realizadas pela New York Road Runners, por exemplo. Então, não vale qualquer meia mais, obviamente. Então, é só isso, que às vezes as pessoas fazem um pouco de confusão, porque Nova York aceitava meia e tal, agora aceita só da New York Road Runners, mas todas as outras majors, todas têm
como você entrar por índice também, né? Além do sorteio que as outras também têm. É que Boston é só por índice, né? Claro que eu estou excluindo aqui agências de caridade e agências de turismo, tá? Instituições de caridade e agências de turismo. Então, como ela é só índice, então a preocupação de alcançar o índice ela é obrigatória, né? As outras você consegue entrar por sorteio também. Legal. Esse fim de semana, então, a gente tem Boston no feriado de 21 de abril, que a gente pode acompanhar centenas de brasileiros que vão estar lá pela televisão, pelo canal, que a gente já falou aqui, vamos deixar aqui embaixo na legenda também. Mas a gente também tem maratona no Brasil. O que tem de maratona no Brasil esse fim de semana, Zé? Temos 2 maratonas no Brasil, 2 grandes. Maratona de João Pessoa. Você vai estar em alguma? Eu vou estar em Brasília. Eu vou estar na segunda que eu vou falar agora. Mas eu vou estar em João Pessoa, não. Existe a maratona, existe 2 maratonas de João Pessoa, né? Uma em abril, a outra em agosto. Então, essa de abril é agora, dia 20 de abril, no domingo. E, na segunda-feira, junto com a Maratona de Boston, a gente vai ter a Maratona de Brasília. Né? Isso na segunda? Eles jogaram feriado? Porque é feriado, além de ser o feriado nacional, ainda é o feriado de aniversário de Brasília. De Brasília, Então, eles estão aproveitando a comemoração, vão fazer na segunda. Então, a gente tem a maratona na segunda-feira aqui no Brasil também. Eu conheço gente que vai fazer as 2, tá? Vai para João Pessoa, depois vem para Brasília. Vai para Brasília fazer as 2. Não sou eu, tá? Esses amigos doidos do Zé, né? Olha, esses ETs. Eu vou contar Eu vou estar em Brasília fazendo a maratona da segunda-feira, tá? Lembrando que Brasília também tem 2 maratonas, né? Tem essa maratona agora do aniversário da cidade e tem a Maratona Monumental de Brasília, que acontece em novembro, tá? Que vale até pelo aquele circuito dos mega finishers. Essa maratona de João Pessoa que tem esse fim de semana é uma das 50 provas que fazem parte do calendário comemorativo dos 50 anos da Olímpicos. Então, possivelmente, a Olímpicos vai ter alguma coisa específica e especial lá, né, em função dessa comemoração dos 50 anos. Ela é uma das parceiras, entre tantas outras provas que nós vamos ter aí ao longo do ano, como a Maratona de Goiânia, que você já foi também, né, Zé? Que a gente tem vídeo aqui, enfim, é uma das que fazem parte dessa comemoração. E a Maratona de Salvador também faz parte, né? A Maratona de Salvador também, a meia maratona e a Maratona de Salvador. A meia nesse semestre e a maratona no segundo semestre, as 2 também fazem parte desse calendário comemorativo da Olímpicos desse ano. Muito legal, também já fiz a Maratona de Salvador, bem desafiadora. Vamos falar dela aí depois também. E aí a gente tem Londres logo na sequência. Vamos falar já de Londres ou vamos deixar Londres para falar mais quando chegar mais perto? Olha, talvez pode dizer, Rô, que diferente dos outros anos, Londres vai abrir o sorteio, a inscrição para o sorteio antes, inclusive, da realização da prova. Então, a partir do dia 25 de abril, isso já vai estar aberto. Então, a partir da semana que vem, já tem as inscrições para o sorteio de Londres, já vai estar aberto. Exato, exatamente. Então, no site lá oficial, e vai até dia 2 de maio. Então, é esse período. E, enfim, aí a gente fala quando você quiser, Rô, mas é uma prova que vale a pena entender até como funciona essa questão do sorteio, porque, diferente das outras majors também, a inscrição para o sorteio, ela é gratuita. Então, é uma das coisas que explicam a quantidade absurda de gente que participa. O ano passado foram 840 mil pessoas se inscrevendo no sorteio. É sempre o sorteio um dos mais concorridos, né? É da Maratona de Londres. Né? Mas o ponto da Renata é importante, assim, ele não pede o cartão de crédito, né? As outras todas, você já entra com o cartão de crédito e caso você seja sorteado, ele já debita automaticamente. Você não tem chance de não fazer. Não tem chance. Aqui é só um cadastro e ele entra em contato com você, caso você seja sorteado, para você sim aí fazer a inscrição. Então isso fica mais flexível, né? Sim, facilita a vida. Então, assim, já tem gente falando de mais de 1 milhão de inscritos nesse sorteio. Eu acredito nisso. Eu acho que esse ano vai dar mais de 1 milhão de pré-inscritos, sim, eu acho. Inclusive porque eles vão aumentar o tempo, a janela de inscrições para a loteria, né? Porque agora, como eu falei, ela vai acontecer, inclusive, antes da prova. Então, você tem mais tempo para mais gente se inscrever.
E se o ano passado foram 840 mil pessoas, esse ano... Até Londres porque, vocês né, dois fizeram, né? Sim. Londres eu fiz, foi plana. 19. Londres é mais plana, não? Não, Berlim e Chicago são mais planas que ela. São os mais planos, mas Londres é muito plana também, tá? Tem umas leves subidas lá, por isso que ela perde um pouquinho para Chicago e para Berlim, mas não dá nem para considerar. Não, é que eu estou aqui com o pedido do nosso amigo aqui, que deixou para eu correr uma maratona. Londres seria legal, né? Ser sorteada e ir para Londres, enfim. Nova York, não. Nova York eu quero ir para trabalhar 1 hora, filmar vocês ali no percurso. Menos não vou estar de monociclo filmando vocês no percurso, vou fazer a coisa correta, não vou dar uma de brasileira que vai correr fora e leva a gente para ficar de monociclo no percurso, mas não vamos falar disso agora, né? Mas é só que eu falei, nossa, de repente Londres, mas Berlim é melhor, né, Zé? Berlim acho que é melhor. Berlim é muito plana, né, Roberta? A gente fala, né? Berlim e Chicago, tá? As duas são muito planas. É que Chicago ainda tem aquela elevaçãozinha dos pequenas pontezinhas que acontecem. Berlim não tem nem isso. Berlim é muito plano mesmo. Mas assim, Londres também tá? Assim, estamos comparando maratonas muito flats aqui, né? Que Londres é lindo, né? Londres é lindo, para mim é a chegada mais espetacular das majors é Londres. Aquela no The Mall ali em frente, né? O Buckingham. O Buckingham, aquele clima real, né? Eu acho que aquela chegada ali que você passa em frente ao palácio, faz a curvinha e já pega aquele tapete vermelho, eu acho aquilo ali muito legal, muito legal. Né? E o que me chamou muita atenção é a vibe em toda a prova, porque ela não tem essa coisa da performance. Como você tem muita gente correndo por uma causa, porque esse é um forte, né, dessa prova, o propósito dessa maratona ele é muito diferente de todos os outros, sabe? Por mais que você tenha gente que está interessada em performance, em se superar, etc., você tem uma galera muito grande que está correndo por outras coisas. Então, muita gente fantasiada, muita gente participando por causas sociais. Então, isso tudo contagia muito, né? Então, sim, é uma prova que eu acho muito diferente nesse sentido. Legal. Falando em causa, antes da gente ir para o próximo assunto, só convidando a galera aqui, eu vou deixar o link aqui embaixo, e já que eu vou fazer um intervalo rápido, cortar o assunto aqui rapidinho, se não curtiu, se não se inscreveu no canal, vai lá, curte esse vídeo, se inscreve no canal, fica com a gente. O intervalo rápido que eu quero fazer já que você falou em coisa social, com apelo social, nós temos 2 eventos nas próximas semanas com apelo social. Um é a corrida Wings for Life da Red Bull. Na verdade, a Red Bull é a patrocinadora, tá? Então, galera, é uma corrida que não tem linha de chegada, que você corre, ela já aconteceu no Brasil, mas hoje você corre de onde você quiser, você baixa um aplicativo. Eu vou estar correndo no dia 1º de maio pelo Wings for Life, já convoquei a dona Renata aqui para fazer o mesmo no dia 1º de maio, e ela já aceitou o meu desafio, e aí eu convido todo mundo aqui. E a outra, que eu também assumi um compromisso, que também acontece em maio, que eu nunca corri, mas que eu sempre divulguei, e que esse ano eu vou correr, é a do GRAAC. Tá? A gente já fez matéria com o GRAAC lá atrás, a gente da corrida, na época a gente entrevistou crianças que tinham tratamento com o dinheiro que é arrecadado da corrida, foi um trabalho que a gente fez lá no começo do Jornal Corrida, que mexeu muito comigo, então eu sempre apoiei, o Jornal Corrida sempre apoiou a corrida do GRAAC, mas eu nunca corri. Esse ano eu vou correr, já estou inscrita, então quem também aqui estiver em São Paulo, vai lá, se inscreve e a gente se encontra na linha de chegada. Vamos voltar agora para as nossas grandes provas, feito esse convite. O que mais nós temos? Nós falamos de Boston, nós falamos das provas no Brasil, mas nós temos aquilo que aconteceu, e o que acabou de acontecer foi Paris, Mon Amour, né? A grande maratona de Paris. Está tão grande assim, gente? Quem tem número?
Foram quantos? Foram 55.499. Ó, faltou você lá para dar 555, Rô. Poxa, não, mas Paris não é lugar para correr. Paris é lugar para passear, para comer e para tomar vinho, né? Paris não é para correr, para ir no Museu do Louvre, para ir no d'Orsay, para ir no Picasso, enfim, não é para correr. Desculpa, gente, né? Então vou ficar devendo a minha participação em Paris. Mas olha, Rô, eu não sei. Eu acho que não é todo mundo que concorda com você, não. Eu sei, a grande maioria discorda de mim, né? Não, eu discordo. E desses 55.500 corredores, eles dizem que mais da metade eram estreantes na maratona. Isso é uma informação muito, muito surpreendente. Eu fiquei surpresa com esse dado. Ô, Zé, você discorda de mim por quê, Zé, que você ia falar aí? Eu discordo porque, para mim, qualquer cidade é cidade para correr. Acho que fazer uma maratona na cidade, você conhece a cidade de um jeito que de um outro ângulo. Conhecem. Eu concordo com você, mas eu sou uma pessoa, Zé, olha só, eu falo isso pelas minhas experiências porque eu desisti de correr prova grande na rua. Porque eu sou uma pessoa extremamente visual. Imagina eu em Paris, eu ia demorar 7 horas de tanto que eu ia parar para filmar e para fotografar, cara. Mas escuta, Rô, você ia estar se divertindo fazendo isso? Se você está se divertindo fazendo isso, tudo certo. Pode ser, porque eu sou daquela que passo assim e falo, nossa, eu estou em tal lugar, nossa, me relembra tal coisa que eu vi em tal livro, né? E Paris que, eu já tive, graças a Deus, a oportunidade de ir algumas vezes, eu gosto de ir lá para comer e beber, né? Mas eu também. Depois da prova, aí pode comer aí fica melhor. Aí sim, Zé, tirar 15 dias, né? Pegar a prova aí, chegar com 3 dias antes da prova para dar uma descansada, dar uma ajustada, e aí ficar por lá comendo e bebendo depois. Aí sim, aí eu vou concordar, tá? Mas o que aconteceu é que essa prova bateu na trave, Rô, porque o número a ser batido era Nova York, de 24, que teve 55.650 corredores. Então, na verdade, bateu na trave por 140, menos de 150 pessoas, né? Exatamente. Então, aí, pegando o outro lado que o Zé tem, que parece que mais de 4.000 inscritos abandonaram e não chegaram, poderia ter batido o recorde como a maior maratona em número de finishers, né? Se 4.000 não completaram... Impressionante esse número, né? 4.000 ela ia bater quase 60.000 de finishers. Olha, isso é muita gente. Mas eu acho que isso conversa muito com o dado que a Renata trouxe, que foi a quantidade de estreantes, né? Então, muita gente estreando, consequentemente, um percentual maior que não terminou também. Um outro dado também que vai de encontro a isso, que tem a ver com isso, né? Que é muita gente estreando, é o aumento do tempo médio, né? Exato. Tempo médio de conclusão, né? Subiu. Exatamente. E a água foi diferente, né, Rê? Distribuição da água... Pois né? Existia essa perspectiva de que ia ser um caos, porque eles mudaram o esquema dos postos de hidratação, né? Que a partir dessa edição seriam em copinhos, a água já servida em copinhos, ou então até os corredores levando a própria hidratação, o próprio copinho. E assim, pelos relatos que eu li, foi muito, muito melhor do que as pessoas estavam esperando. Foi realmente uma coisa que, assim, é possível, sim, da gente ter essa prova, esse modelo pensado aí para o futuro, né? Porque é uma preocupação. Pelo que eu acompanhei, foi tudo, o receio, né, de dar tudo errado, não aconteceu. Parece que funcionou super bem. Inclusive para a turma que busca performance, né, que está mais preocupado com o tempo, que era a grande preocupação. Parece que fluiu super bem. Vamos acompanhar, né, as próximas experiências aí.
Vamos ver, é isso que eu ia falar agora, Zé. Vamos ver se de repente alguma outra grande maratona pelo mundo vai adotar também uma experiência similar para a gente ver o que acontece, se realmente o corredor ele está sendo educado nesse esquema de menos lixo, menos impacto ambiental. Para a gente ver se vira uma tendência mesmo, né? E aí começa a ser padrão todas as grandes provas. Exatamente. Mas, pegando o gancho disso, a gente, para encerrar, talvez, o nosso bate-papo hoje, aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem um exemplo totalmente oposto disso, né, Rê? Na Maratona de São Paulo, que foi a hidratação dos isotônicos na Maratona de São Paulo, né? Que foi um caos. Foi. Eu acho que, inclusive, porque para quem estava acompanhando essa discussão do que estava enrolando aí na Maratona de Paris, ver o que estava acontecendo ali na hidratação com os isotônicos na Maratona de São Paulo foi ainda mais chocante, sabe? Porque o que aconteceu ali é que o isotônico eles estavam entregando na embalagem original dele, que é uma garrafa de 500 ml. E aí eu acho que assim é muito complicado também culpar o corredor e falar, pô, mas você vai jogar fora, você não tem que tomar, então se você não vai tomar tudo. Pô, mas quem que toma 500 ml de isotônico intra-prova? Então eu acho que ali foi uma combinação também de uma falta de bom senso até do próprio organizador e entender que aquela embalagem ela não era adequada àquele momento, entendeu? Porque nessa prova, inclusive, a gente já teve o isotônico sendo dispensado em embalagens específicas, eram uns sachezinhos, assim, não sei se vocês lembram, pareciam uns travesseirinhos, né? Em outras provas, a gente tem um copinho com lacre, mas ele também, acho que 100 ml de isotônico ali, enfim, numa situação muito melhor. E o que a gente viu na Maratona de São Paulo foi assim, foi um desperdício, além daquele monte de garrafa pelo chão, garrafas grandes de 500 ml, um desperdício muito grande de produto, porque realmente... Uma garrafa que, além de grande, né, ela tem um plástico mais duro, né? Aquilo ali, então, assim, tropeçar, cair também, pelo amor de Deus. Foi chocante e era um mar de coisas coloridas, porque cada isotônico tinha uma cor, então era vermelho, azul, amarelo. Então, chamava visualmente muito atenção, sabe? Foi uma coisa... E interessante que a gente tá falando de Boston, Londres, enfim, as majors, as grandes provas fora, todas têm um padrão de servir no copinho aberto, né? Tanto a água quanto o isotônico, naquele copinho de papel aberto. Então é pouquinho, né? Tem gente até reclama que é pouco demais, enfim. Mas é o padrão nas provas lá fora. Inclusive, quem tem dificuldade de tomar no copinho aberto, se quiser fazer prova lá fora, tem que acostumar. Tem até a técnica de dobrar o copinho de papel, tal, fazer o funilzinho, enfim. Mas lá fora é só isso. Então aqui a gente distribui meio litro, uma garrafa para cada um, o pessoal toma um gole e joga fora, realmente não dá para entender. Foi uma coisa, e aí, enfim, foi chocante, eu acho que nesse ponto foi chocante. E a gente está nesse contexto de discutir essas coisas, né, e ver o que aconteceu lá. Eu não tenho a experiência de vocês dois em prova lá fora, mas as duas que eu fui, tanto Amsterdã quanto Jerusalém, as duas era copinho aberto. Copinho aberto de papel. Mesmo água era copinho aberto. Sim, sempre. Então, assim, qual que é o problema, né? O problema é que você está fora do Brasil, né? Aí você fica quieto, né? Aí, quando você está no seu país, você... né? Enfim, eu acho complicado. Só para a gente encerrar, e acho que tem muito assunto... rodaram uns vídeos em collab com a doutora Ana, com o Thiago Mota, pelo Jornal Corrida, pelo Instagram do Jornal Corrida. Quem quiser, tem um link aqui embaixo do Instagram do Jornal Corrida. Eu acho que a gente está vivendo, só para a gente encerrar, isso tem a ver com o momento que a gente está vivendo da corrida, muito delicado. É aquele boom da corrida que a gente falou, mas a gente está vendo coisas que estão sendo desvirtuadas, né, no mundo da corrida. E essa coisa do desperdício é uma delas, essa coisa do lixo em excesso. O Thiago fez um post falando do excesso de lixo no Bruno Covas. Eu pessoalmente já arrumei briga no Bruno Covas por excesso de lixo no Bruno Covas.
né? Porque é onde eu vou treinar aos domingos, né? Quando eu não vou para o meu matinho, né? Mesmo no Ibirapuera, no dia da Maratona de São Paulo, que eu fui lá para os toques no Ibirapuera, andando pelo Ibirapuera, eu cansei de ver sachê de gel de carboidrato pelo chão do Ibirapuera, gente. O que é isso? Com tanto lixo que tem no Parque do Ibirapuera. Então, eu acho que são umas coisas chatas, mas que, de alguma forma, acho que aqui não é o lugar para a gente... Esse canal aqui, o Corrida Cast, é um canal nosso mais informativo, mas acho que são coisas que a gente precisa trazer, a gente precisa conversar com essa galera nova que está entrando na corrida e até orientar, né, pela experiência que a gente tem de tanto tempo, nós três, no mundo da corrida, eu acho que a gente precisa pensar um pouquinho e levar um pouquinho dessas coisas para a galera. Acho que é isso, meus amigos. Tem mais alguma coisa de tudo isso do mundo da corrida porque vocês querem colocar nesse episódio hoje ainda? Acho que não, vamos acompanhar as provas aí, no próximo a gente fala delas. Então tá, na próxima, essa de Brasília você já fez ou essa é inédita para vocês, Zé? Essa edição eu nunca fiz. Eu fiz a outra, a Monumental de novembro. Monumental, né? Legal. Então, gente, no próximo Corrida Cast, a gente está aqui de novo semana que vem. Bons treinos, bom feriado aí para todo mundo, boa prova para quem for fazer prova e até o próximo episódio. Obrigada, meus amigos. Tchau. Não, mas tem uma coisa que também assim,